Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Mão na Massa. O meu nome é Georgia. O nosso tema de hoje é o potenciômetro. Estamos aqui no CIEB, Centro de Inovação para a Educação Básica Paulista. Você já conhece? Caso não conheça, venha nos visitar. Ficamos na rua Padre Chico, 420, no bairro Pompeia, em São Paulo. Nós também temos agora uma novidade, nós temos o CIEB em Sorocaba e logo mais teremos mais CIEBs que serão inaugurados. Aqui temos vários espaços, o Hub de Inovação, Computação na Prática, Cultura Maker, Cultura Digital, Robótica e Modelagem, que é o nosso espaço, prototipagem e fabricação digital. Se interessou pelo CIEB, entre em contato pelos canais o Insta, @CIEB, site centrodeinovacão.educacão.sp.gov.br ou pelo telefone. O telefone ele também funciona como WhatsApp e Telegram. O número é DDD 11 975 44 5056. Caso você queira marcar uma visita, você quer vir aqui nos visitar, peça para o seu professor fazer o agendamento na sede, a Secretaria de Educação Digital, e esperamos a sua visita. E agora eu vou passar para a professora Camila para dar sequência ao Mão na Massa. É com você, Camila. Olá, boa tarde, pessoal. Nós vamos começar o nosso Mão na Massa, potenciômetro, um jeito fácil de controlar correntes, né? Mas que corrente? A corrente elétrica, é óbvio, né? Então, para ajudar nessa aula hoje, para participar, a gente tem o professor Roberto Edgar, o professor Wagner e a nossa mediadora, Georgia. Vamos começar o primeiro slide, por favor. Nesse primeiro slide, o que é um potenciômetro? Né? Então, a gente tem três imagens aí, imagens de um potenciômetro no simulador Tinkercad e uma torneira. O que isso tem a ver? O potenciômetro, ele é um componente eletrônico que é um divisor de tensão ajustável. Como assim? Ele é como se fosse uma torneira. Vamos fazer essa comparação. Né? Quando a gente quer liberar muita energia, a gente abre muita água, a gente abre a torneira e ela libera muita água. Se a gente vai fechando a torneira, ela vai ajustando. O potenciômetro ele faz mais ou menos isso no nosso circuito. Você consegue ajustar a quantidade de energia que você quer passar no seu circuito naquele momento. Se eu quero bastante energia, se eu quero muito forte, pouca energia, você vai ajustando ali no seu potenciômetro. Próximo slide, por favor. Nós temos aqui alguns exemplos do uso do potenciômetro. Ele é encontrado em vários objetos do nosso cotidiano. Por exemplo, ele é encontrado no liquidificador, quando a gente vai ajustar ali a velocidade do nosso liquidificador. Ele é encontrado na mesa de som, quando a gente vai ajustar o volume, né? Ele é encontrado também no ferro de passar, quando a gente vai ajustar ali o tipo de tecido que a gente quer, né, para que a gente vai utilizar aquele ferro. Ele é encontrado também no ventilador, quando a gente quer o ventilador mais rápido, a gente quer o ventilador mais devagar. E existem vários tipos de potenciômetros. O que a gente vai utilizar hoje é esse potenciômetro de 2K, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, um de 2K, mas existe também um de 10K, dependendo do projeto que você for utilizar, né? Então, para esse projeto, a gente vai utilizar o de 2K, que é o que está no nosso simulador no Tinkercad. E agora a gente vai começar a primeira interação. O próximo slide, por favor. Vocês têm aqui duas perguntinhas, 2 minutinhos para responder. Você já ouviu falar sobre o potenciômetro? E no que podemos utilizar o potenciômetro? 2 minutinhos para responder.
Muito legal a participação de vocês no chat, muitas respostas interessantes aqui. A professora Valéria, da escola do ABC, disse que os alunos estão gostando de conhecer o potenciômetro. O professor Pedro comentou que podemos usar em vários lugares e que antigamente usávamos, olha que legal, essa daí é uma informação bem antiga, nas TVs para mudar o canal, por exemplo. Então, a gente tem várias utilidades para o potenciômetro. E para continuar o nosso Mão na Massa, chamo novamente a Camila, professora que vai guiar vocês agora. Bom, pessoal, que legal a participação de vocês. Agora, a gente, para continuar no nosso Mão na Massa, nós vamos assistir ao primeiro vídeo, que é ligando o LED no simulador. O primeiro vídeo, por favor. Olá, tudo bem? Nesse primeiro vídeo, nós vamos ligar um LED utilizando o potenciômetro. Então, nós entramos aqui na plataforma Tinkercad, novo circuito. Para esse circuito, nós vamos utilizar alguns componentes já conhecidos, como o resistor, o LED, a nossa placa de ensaio, o protoboard, e o nosso Arduino. Além desses, o potenciômetro, que é o nosso componente do nosso Mão na Massa. Vamos lá. Nós vamos colocar, em primeiro lugar, alimentar a nossa placa protoboard com energia. Então, nós vamos aqui em 5 volts e alimentamos a nossa placa colocando aqui no positivo, né? E com o nosso GND, o negativo, né? Com um fio preto, nós colocamos aqui, já alimentamos a nossa placa. Nesse primeiro momento, nós vamos utilizar o nosso LED. Ao clicar nele, você pode modificar a cor. Então, eu vou colocar um LED azul. E vou colocá-lo na nossa plaquinha aqui, protoboard. Lembrando que, como saem 5 volts aqui do nosso Arduino, nós precisamos proteger o nosso LED com o uso do resistor, sempre alterando a sua resistência para 100 ohms. Então, nós colocamos aqui 100 ohms e o conectamos da nossa placa protoboard. Então, a gente está colocando aqui do lado positivo, anodo, o nosso resistor que vai protegê-lo. E o negativo, nós já conectamos aqui com um jumper preto, para já conectar com a parte negativa da nossa placa. Depois, nós pegamos aqui um jumper vermelho e escolhemos uma porta PWM, né? Que essa porta ela vai determinar gradativamente a ligação do nosso LED. Então, nós vamos aqui, por exemplo, na porta 3, né? E nós conectamos o nosso lado positivo do nosso LED. Então, a gente conecta aqui, a informação vai sair daqui para ele ligar gradativamente. Quem vai determinar de que forma vai acontecer é o nosso potenciômetro, que também precisa ser alterado no Tinkercad para 2K ohms, que é o que é necessário. Então, nós vamos colocar aqui na nossa placa protoboard o potenciômetro. Ele vai ligar gradativamente o nosso LED. Então, nós precisamos perceber que existem 3 terminais: o terminal 1, o terminal 2 e o limpador, que é o terminal que controla a maneira que vai ser distribuída essa energia, né? De que forma ela vai ligar gradativamente o nosso LED. Então, nós ligamos aqui no lado positivo o terminal 2 do nosso potenciômetro. Então, nós podemos utilizar um jumper aqui para a nossa parte positiva da nossa placa, e um jumper vermelho e um jumper preto, que é um fiozinho na nossa parte negativa. Para ligar esse controle, nós precisamos utilizar uma porta analógica. Então, eu vou modificar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou colocar na porta A1 a nossa informação aqui, como ela vai chegar para o nosso potenciômetro, nessa porta, nesse terminal do meio, né, da porta A1
para o limpador, que é o terminal do meio, que é o que está conectado. Então aqui nós já fizemos as ligações com os nossos componentes. Agora nós vamos para o código. O código, sempre quando a gente abre, aparecem esses bloquinhos. Então nós precisamos colocá-los no lixo, né? E nós vamos precisar determinar a porta que vai sair essa ligação do LED, né? Em que momento, como que ela vai sair, qual é a porta. Então, no caso, a gente definiu a porta número 3, PWM. Então, vou definir o pino 3 como alguma coisa. Ou seja, quando estiver no pino 3, vai acontecer alguma coisa, né? Eu não quero apenas que ligue, eu quero que ele ligue gradativamente, com o uso do potenciômetro. Então, eu entro aqui na parte de matemática e coloco um bloquinho chamado restringir. Por quê? Porque o potenciômetro ele vai restringir, né, a quantidade de energia que vai até o LED, para ele ligar gradativamente, ou seja, aos poucos. Então eu coloco aqui nesse bloquinho, né, definir pino 3 como restringir. Restringir o quê? Restringir o pino analógico, porque o nosso potenciômetro está ligado no pino analógico. Então eu vim aqui ler pino analógico, né? Porque ele vai ler o pino. No caso nós escolhemos A1, então eu vou colocar aqui A1, né? E a faixa de 255, porque o nosso potenciômetro ele tem algumas divisões, né? Até 1023, justamente para poder fazer essa liberação de energia gradualmente. Ele não vai liberar de uma vez. Eu quero que ele vá ligando aos poucos o nosso LED, que ele vai cumprir a sua função. Como nós citamos no começo, a questão da torneira, ela vai cumprindo a sua função aos poucos, abrindo aos poucos e liberando um pouquinho de água de cada vez, né? Vamos ver se o nosso código está funcionando, se o nosso projeto vai dar certo. Iniciar simulação. E nós giramos aqui o nosso potenciômetro. Deu certo o nosso projeto. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha eu aqui novamente. Mas que legal esse Tinkercad, né? Você consegue simular e depois você consegue desenvolver. Antes de começar a fazer esse projeto, eu queria que colocasse o próximo slide para saber os componentes que nós estaremos trabalhando ali, por favor. Então, nesse slide aí, nós temos ali o jumper, nós estamos com LED, nós estamos com potenciômetro, nós estamos ali também com Arduino, tá? Então, agora, para que vocês tenham uma ideia mais ou menos como é que funciona aí o potenciômetro, eu estou aqui simplesmente com um motorzinho, tá vendo? Um motorzinho. Esse motorzinho aqui, ó, vocês podem adquirir aqueles leitores de CD antigo, né, ou qualquer equipamento que tenha ali um motorzinho, você pode retirar ele aqui, tá? Um motor DC. Essa hélice eu tinha aqui para colocar, mas se você não tiver, você pode usar um palito de sorvete para colocar como hélice. Então, aqui está o nosso potenciômetro. Vocês estão enxergando aqui o nosso potenciômetro, né? Como a professora Camila falou. Está vendo que tem 3 terminaizinhos aqui. Então, os dois é da energia, o no meio é onde que eu vou fazer aquela variação da corrente, quer dizer, eu vou ajustar a minha tensão. Vamos fazer esse exemplo aqui para você. Eu vou pegar aqui esse motorzinho. Estou aqui com um casezinho com 2 baterias ou 2 pilhas, tá? Tipo AAA. Então, o que eu vou fazer? Eu estou utilizando um jumper, tá vendo? Esse jumper aqui, ó, se vocês forem adquirir, ele aqui é a fêmea e aqui é o macho, tá? E também tem fêmea, tá? E tem o macho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação aqui para vocês verem. Então, eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou pegar um dos polos do motor, eu vou ligar aqui, tá? Tá ligadinho aqui. E eu vou ligar o negativo da bateria. Tá bom? Aqui. Agora, eu vou pegar o meu potenciômetro, eu vou pegar aqui, vou ligar aqui na perninha do meio. Pode ser perninha do meio, qual que você quiser, tá? Colocando. E vou ligar esse outro aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo? Vou ligar aqui no outro terminal do meu motorzinho. Tá aqui. Olha só que interessante. Tá?
Coloquei aqui. Vamos colocar novamente aqui para... Aí, senão ele escapa toda hora. Agora eu venho aqui, coloco nesse outro terminal. Aqui. Certo? E aqui eu vou ligar no positivo da minha bateria. Tá? Então aqui, vamos colocar aqui. Olha lá, está funcionando o meu potenciômetro. Então, ó, se eu ficar ajustando aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó, diminuir a minha corrente, né? Estou ajustando a minha tensão. Ó, vou fazer bem devagarzinho para vocês verem. Olha lá, está funcionando e vou diminuir bem devagarzinho para você. E com isso você pode desenvolver o seu projeto. Tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, como a professora Camila fez lá no Tinkercad, nós apresentamos os componentes, vamos colocar uma na massa, agora vamos fazer aquilo agora no real. O próximo vídeo para mim, por favor, o vídeo 2. Neste vídeo, nós vamos montar o nosso circuito do potenciômetro ligando um LED. Então, nós vamos utilizar esses componentes: um LED, um resistor, o potenciômetro de 2K, como nós utilizamos no nosso projeto no Tinkercad, a placa do Arduino Uno e a nossa protoboard ou placa de ensaio. Para começar, nós precisamos conectar a placa do Arduino na protoboard. Então, nós vamos colocar aqui o jumper nos 5 volts. Nós vamos colocar aqui 5 volts no positivo aqui da nossa protoboard. E utilizar um outro jumper numa cor mais escura, no caso preto, para o GND. Agora nós vamos colocar o nosso LED. Lembrando que ele tem uma perninha maior e uma perninha menor. Então, a perninha maior é o positivo e a menor é o negativo. Eu coloco o LED dessa forma aqui, na nossa protoboard, e preciso utilizar o resistor para protegê-lo. Então, eu conecto o resistor na perninha positiva do LED. Utilizamos um outro jumper para colocar o positivo da placa no LED, na mesma direção do nosso resistor, e um outro jumper para conectar a perninha negativa do nosso LED, no negativo da nossa placa aqui. Prestando sempre atenção para conectar na mesma direção por onde vai passar a energia. Agora vamos utilizar o nosso potenciômetro. Vamos colocá-lo aqui. Vamos conectar o negativo do nosso potenciômetro na mesma direção, no primeiro terminal aqui, no negativo da nossa placa. E o positivo do potenciômetro, que é o outro terminal, no positivo da nossa placa. Para finalizar, precisamos conectar o pino analógico. Então, nós vamos conectar com esse jumper o terminal do meio do nosso potenciômetro. Neste momento, nós colocamos aqui o potenciômetro na mesma direção, aqui o nosso jumper na mesma direção do pino do meio do potenciômetro, e nós conectamos aqui na nossa placa do Arduino A1, que foi o que a gente programou no nosso projeto.
Agora que nós já montamos o nosso projeto aqui, o nosso circuito com o potenciômetro, o LED e o Arduino, nós precisamos utilizar esse fio aqui, esse cabo, para conectar a nossa placa do Arduino no computador e transferir o nosso código para essa placa e ela executar o que a gente escreveu no nosso projeto. Então vamos lá. Agora nós vamos passar o nosso código para a placa do Arduino. Então, primeiro nós conectamos com esse cabo aqui o Arduino. Depois nós entramos na plataforma Tinkercad do nosso projeto. Entra na parte de código e a gente coloca no blocos mais texto. Por quê? Porque texto é o que o Arduino compreende, é essa linguagem que ele vai entender para que ele possa executar o que a gente programou. Então nós entramos na parte de blocos mais texto, copiamos o texto, que é essa linguagem C++, abrimos o IDE do Arduino, como já foi explicado em outros programas do Mão na Massa, como fazer essa transferência, e nós colamos aqui o nosso bloco, o nosso código em texto. Então, a gente precisa entrar em ferramentas e verificar, primeiro, qual é a placa. Nós utilizamos várias placas, então, neste caso do nosso projeto, nós vamos usar a placa Arduino Uno. Então, precisa exatamente selecionar a placa correta que você está utilizando. Depois que você selecionar Arduino Uno, entre em ferramentas novamente e você seleciona qual é a porta. O número da porta do Arduino é um número aleatório, justamente apenas para confirmar qual é o programa que está sendo passado para essa placa e qual é a placa que está conectada. Então, nesse caso está aparecendo o número 10, com 10, mas pode ser aparecendo com o número 8, com o 9, não tem problema, você conecta na que estiver aparecendo. Você clica aqui. Antes de transferir tudo para o nosso Arduino, nós precisamos verificar se o nosso código não está com nenhum problema, nem está com alguma coisinha faltando. Então a gente clica aqui em verificar. Pode acompanhar que do lado direito, lá embaixo, vai estar aparecendo uma barrinha verde, que ela está carregando verificando o nosso código. Depois que a gente verificou, não teve nenhum problema, nós colocamos em carregar. Quando ele for carregar, a nossa plaquinha do Arduino já vai começar a piscar e então o nosso código já foi transferido para a nossa placa. Vamos verificar se ele está funcionando mesmo? Bom, como vocês viram, aqui a gente tem o código do Arduino. Ele está sendo transferido por meio desse cabo aqui para a nossa placa e aqui a gente tem o nosso projeto. Vamos verificar se ele funcionou mesmo. A gente gira aqui o nosso potenciômetro. E ele vai acendendo gradualmente. Então a gente tem aqui a confirmação de que o nosso projeto deu certo. Voltando aqui devagarzinho, a gente vai girando para o outro lado. Mas o nosso projeto deu certo, o nosso código estava correto, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima! Nossa, pessoal, que legal esse vídeo, não é mesmo? Bom, agora que a gente já aprendeu a ligar o LED com potenciômetro no simulador e também a montar o nosso circuito, a gente tem mais duas perguntinhas para a nossa interação. Próximo slide, por favor. Quantos terminais temos no potenciômetro e quais são os nomes desses terminais? 2 minutinhos para vocês responderem.
Agradeço as respostas no chat. Muitas respostas interessantes. A professora Kátia, por exemplo, disse que os alunos dela disseram 3, e está correto. Os alunos do professor Carlos responderam terminal 1, 2 e 3, que também está correto. Mas aqui a gente tem uma observação de um professor, né, Ed? O professor Renato disse que tem um erro. Você poderia explicar para nós qual é esse erro, Ed? Pronto, alô, vamos lá? Aí. Gente, o erro que o professor pegou foi o seguinte, ó, quando nós montamos, nós cometemos essa falha. Se você olhar, o fio positivo que é ligado no resistor, ele foi conectado aqui no positivo da placa. Não era para ter sido conectado aí, na realidade, ele era para ter sido conectado no Arduino. E quem vai controlar o funcionamento do LED é o Arduino. O potenciômetro manda a informação e o que passa de energia é liberado e sai aqui. Tá ok? Agora, para o nosso próximo circuito, o que a gente vai fazer? A gente vai usar isso aqui, ó, um servomotor. Tá bom? O Wagner mostrou para vocês no exemplo anterior um motor DC, que ele funciona com corrente e ele gira continuamente. Este cara não. Esse tipo de motor, ele gira só de 0 a 180 ou de 0 a 360. Nós usamos isso aqui muito para controlar robôs, tá? Braços robóticos, entre outras coisas. Então, no caso, nós vamos fazer um teste com o servomotor para mostrar como a gente usa o potenciômetro para fazer controle desse dispositivo. Então, no nosso próximo vídeo, você vai ver exatamente como montar isso no simulador Tinkercad. Tá ok? Próximo vídeo, por favor. Olá, tudo bem? Agora nós vamos montar o nosso potenciômetro para que ele gire o servomotor. Então nós vamos montar esse projeto entrando na plataforma Tinkercad e vamos utilizar a placa do Arduino, a nossa placa de ensaio ou protoboard, o nosso potenciômetro e o micro servomotor. Então nós vamos fazer com que ele gire de acordo com o que o nosso potenciômetro mandar, né? Que o nosso potenciômetro estiver programado. Então, primeiro nós vamos alimentar a nossa placa protoboard com 5 volts, que sai aqui do nosso Arduino. Então, colocamos com o jumper vermelho, agora o jumper preto, para conectar o negativo da nossa placa. Nesse momento, vamos utilizar o potenciômetro, alterando a sua resistência para 2K ohms. Sempre observando esse detalhe. Colocamos o potenciômetro na nossa placa e, dando um zoom aqui, nós vamos ter os 3 terminais que já foram citados ao longo do programa. O primeiro terminal será o terminal negativo no nosso potenciômetro, o outro terminal o positivo e o terminal do meio, ele é um terminal que a gente liga na porta analógica. Então nós precisamos colocar na porta A1, né, uma cor diferente do jumper, e nós vamos conectá-lo nesse terminal do meio. Agora o nosso potenciômetro ele já está conectado. Vamos ligar o nosso servomotor. Nós podemos perceber que ele tem aqui 3 terminais, sinal, potência e solo. No terminal solo, nós precisamos conectar o negativo. Então, nós colocamos solo e conectamos a nossa placa protoboard. O terminal da potência, vamos conectar o positivo. Então, nós temos aqui já essa alimentação. O outro terminal, o sinal, ele é por onde o nosso servomotor vai receber as informações do Arduino. Então, nós escolhemos uma porta PWM, a porta 5, e nós vamos conectá-la diretamente na parte do sinal do servomotor. Precisamos também alimentar a nossa placa para que ela passe energia dos 2 lados. Então, nós vamos pegar aqui um jumper preto e nós vamos passar o negativo para o negativo do outro lado, fazendo essa
alimentação. E o positivo também. Finalizamos aqui a montagem do nosso circuito, nós precisamos escrever o nosso código. Então, agora já está tudo montadinho, vamos para a parte dos códigos. Entramos aqui em código. Vamos jogar fora esses códigos que sempre aparecem, esses bloquinhos, quando a gente abre o Tinkercad. E nós precisamos, nesse primeiro momento, entrar em variáveis. Por quê? A variável, ela é um nome, um valor ou um número, uma expressão que ela vai representar alguma coisa dentro do programa. Então, a gente vai precisar criar uma variável para que ela represente o movimento do potenciômetro, que também vai mudar. Então, vamos ali em criar variável. Nós vamos colocar o nome da nossa variável de valor. Quando a gente criar a variável, aparecem esses 3 bloquinhos. Nós vamos precisar pegar o bloquinho escrito definir valor como. Esse definir valor como, nós precisamos determinar o que ela vai representar. Então, no nosso caso, ela vai representar o movimento do potenciômetro, o giro do potenciômetro. Então, nós precisamos, nos bloquinhos, ir na parte de entrada. E nós vamos pegar o bloquinho escrito ler pino analógico, porque ele precisa ler o pino que a gente determinou do potenciômetro. Então, o potenciômetro, no nosso caso, é o pino A1. Ele vai ler o pino analógico A1. Nós precisamos entrar agora na parte de saída para pegar o bloquinho girar servo no pino. Nós precisamos determinar qual é o pino, que foi o número 5 da porta PWM que nós escolhemos. E nós colocamos também, onde está escrito em graus ali, nós precisamos colocar uma parte matemática, que nós vamos mapear o que vai acontecer. Então, nós entramos em matemática e pegamos o bloquinho mapear. Diferente do primeiro vídeo, ele não vai restringir o nosso potenciômetro, e sim ele vai mapeando gradativamente o que vai acontecer quando nós alterarmos o potenciômetro. Então, nós pegamos esse bloquinho, colocamos dentro do bloco azul, girar servo no pino, e dentro do mapear, nós precisamos definir o que ele vai mapear, o movimento do nosso potenciômetro, que é a nossa variável. Então, nós colocamos ali a variável valor, e já estão determinados os graus. Então, nós precisamos testar o nosso projeto. Vamos perceber que ao girar o potenciômetro, o nosso servomotor também está se movimentando. Aos poucos ele vai sendo modificado, né, o grau que ele vai girando de acordo com o movimento do nosso potenciômetro. Se ele está, por exemplo, em 0 graus, ele não está movimentando. Quando nós giramos até a metade, ele entra em 90 graus. E depois até 180 graus, que é o movimento do nosso servomotor. Então, o nosso projeto deu certo. Muito obrigada. Oi, desculpa. Bom, gente, esse Tinkercad é muito bom, né? A professora Camila ali mostrou como é que faz ali a aplicação do potenciômetro com o servomotor e o LED. Agora, vocês perceberam que ela falou alguns termos ali, falou em analógico, falou digital, falou PWM. O que são esses termos e como é que funciona no Arduino? Vamos lá, vamos explicar como que você pode utilizar isso daí. Bom, vocês lembram desse menininho aqui, nós já fizemos mão na massa dele, que
que é o Arduino, tá? O Arduino, se você for perceber, ele tem aqui as entradas analógicas, são 6, tá? E do lado de cá, eu estou falando do Uno, tá? Tem vários modelos de placa. Nesse modelo, que é o Uno, que é o mais básico, ele tem 14 entradas e saídas. Dessas 14 entradas e saídas, se você perceber, tem uns tiozinhos aqui em alguns números. Por exemplo, no 3, no 5, no 6, no 9, no 10, no 11. Essas saídas são chamadas PWM. O que significa PWM? Vou fazer aqui uma analogia, uma comparação para vocês verem. Vocês estão percebendo que eu tenho 2 triângulos retângulo aqui, correto? Como vocês já são bons de matemática, triângulo retângulo, eu tenho um ângulo reto, que aqui é 90 graus, tá? Só vou simbolizar aqui, ó, simbolizar. Esse lado de cá, eu estou chamando de analógico. Como é que nós vamos representar? Vocês estão vendo que tem uma linha contínua, essa maior linha contínua, no caso, no triângulo retângulo, nós chamamos de hipotenusa. Então, esse lado aqui, ele é contínuo. Então, aqui é 0 volts e aqui é 5 volts, né? Porque o Arduino, ele tem uma energia que ele sai aqui que é de 5 volts. E do lado de cá eu vou representar o digital. Então vamos ver quando que nós podemos utilizar um ou outro. Bom, se eu quero, isso aqui é um botão liga-desliga. Tá vendo? Ele tem 0 e 1. Vamos supor que você queira ligar uma lâmpada. Eu preciso usar a analógica? Não. Eu uso a digital, porque a digital, se vocês lembram, ele é um código binário, só 0 e 1, quer dizer, 0 desligado e 1 ligado. Na tensão 0 é 0 volts, e quando ele liga, 1 é 1 volt, é 5 volts, desculpa. Então, fica aqui, ó. Então eu preciso usar o digital, fica muito mais fácil. Mas vamos supor que você queira um ajuste fino, mais elaborado. O que você vai precisar fazer? Eu preciso usar, por exemplo, no caso que nós estamos fazendo, o potenciômetro. Eu utilizo aqui, então, a entrada analógica. Tá? Mas vamos saber como é que funciona essa entrada analógica. Vamos supor, todo microcontrolador, no caso do Arduino ou qualquer equipamento, nós temos um negócio chamado resolução. Tá? É um exemplo simples. Está aqui, um celular. Né? Quando você vai comprar um celular, você vai tirar uma foto, 4 megapixels, você vai ver que a foto não vai ser legal, o vídeo vai ficar meio embaçado. Quanto melhor a resolução do seu equipamento, melhor vai ser a nitidez da sua foto e do seu vídeo. É a mesma coisa que acontece com os microcontroladores. No caso do Arduino, ele tem uma resolução de 10 bits. Tá? O que significa isso daqui? Esses 10 bits, ele vai fazer o quê? Que eu tenho uma saída com uma precisão melhor. Nesse caso aqui, eu não falei para vocês que no analógico ele tem 0 volts aqui e no máximo aqui 5 volts. Na entrada analógica, quando você faz isso, ele utiliza uma escala, tá? Como é 10 bits, a minha escala começa do 0 a 1023. São esses valores que você vai utilizar lá no seu programa. Então, se eu contar o 0 até 1023, eu vou ter 24. 1024, tá? Esses 1024. Se eu pegar aqui a tensão, né, final, que é de 5 volts, dividir por 1024, eu vou ter ali uma escala por cada voltinha que eu vou dar de 5 milivolts, né? Que significa, os 5 milivolts, quando eu estou falando, quer dizer, se eu dividir 5 por 1024, você vai ter assim, depois do número inteiro, você tem décimo, depois centésimo e milésimo, né? 5 milivolts. Tá? Então, para você fazer a comparação aqui do lado de cada digital, que você ouviu aquela palavra PWM. No caso do Arduino, eu só tenho entradas digitais, eu não tenho saídas analógicas. No caso da entrada analógica aqui, que eu tenho 6, né? Eu não tenho saída. O que acontece aqui? O Arduino ele tem um conversor. Lembra daqueles 10 bits que eu te falei? Ele vai converter para essas saídas aqui, PWM. O que o PWM vai fazer? Ele vai simular, né, uma saída analógica. Então, como é que você vai fazer isso? Se eu falei para você que aqui é 1023, imagina que se fosse essas escadinhas que você está vendo aqui do outro lado, que eu tivesse, aqui é o 0, aqui é o 5 volts, e eu tivesse que subir aqui, ó, 1024 escadinhas, ou 1024 degraus. Se você for fazer aqui uma linha comparando aqui com o analógico, cada vez que eu for virar ali o meu potenciômetro, ele vai mandando, lembra aquela divisão de 1024 aqui, que eu dividi 5 por 1024, ele vai me dando 5 milivolts, ele vai fazendo, cada viradinha eu vou injetando um pouco mais de energia, tá? Nesse caso. Agora, quando eu faço
a saída, quando ele vai converter aquele sinal analógico que eu estou entrando aqui para a saída PWM, o que acontece? Aqui, quando ele converte, o microbit, ou no caso aqui, desculpa, o Arduino, ele tem o quê? Ele tem 10 bits, mas quando ele converte para a saída PWM, ele cai para 8 bits. Então, nesse 8 bits, a minha escala passa de 0 a 255. O que significa que se eu contar o 0 até 255, eu vou ter 256. É como se eu tivesse também 256 degraus, né, comparado aqui. Cada ajuste que eu vou dando aqui, ele vai mandando. Por isso que você faz aquele ajuste fino. O braço do servomotor dali que vocês viram, movimentando lá no Tinkercad, é porque cada voltinha que eu vou dando aqui, ele vai mandando um sinalzinho. Por isso que quando você for fazer o seu programa, você vai ter lá, por exemplo, uma ação, aí você vai ver 0, que é 0 volts, 255 equivale aos 5 volts. Se eu quiser, por exemplo, a metade daquilo, se do 0 a 255, se eu contar dá 256, vamos supor que eu quero 2,5 volts, a metade daquilo dá 128. Então, se eu colocar 0, 255 e 28, eu vou ter eu vou abrir ali o meu circuito dependendo dali, tá? Então, nesse caso, fica muito mais fácil você trabalhar. Então, ficou muito mais... Agora você sabe aonde você vai usar a analógica e quando você vai usar digital e quando você usa o sinal de PWM. Agora, nós falamos ali, nós vamos mostrar agora no vídeo 4, a montagem disso daí. Agora você vai aprender a montar na prática e depois nós vamos transferir esse programa para o Arduino. Por favor, o vídeo 4 para mim. Agora nós vamos transferir o nosso código do projeto com o servomotor para a placa do Arduino. Entrando aqui de novo no nosso projeto no Tinkercad, nós precisamos entrar em blocos mais texto. Lembra que eu falei no outro vídeo que a gente precisava colocar nessa linguagem para o Arduino entender? Aqui a gente vai continuar utilizando e nós podemos perceber que ele coloca nessa terceira linha aqui uma coisa diferente. Ele inclui uma biblioteca. Caramba, o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um software para ele conseguir executar o que aquele componente precisa. Então, lembra quando a gente utilizava aquela impressora no computador? A gente comprava a impressora e a gente tinha o CD da impressora para instalar no computador. Justamente é assim que funciona uma biblioteca. É como se fosse uma informação que o programa precisa para utilizar aquele componente. Então, o Tinkercad ele já inclui essa biblioteca para utilizar o servomotor quando a gente coloca girar servo no pino. Depois a gente tem aqui int valor igual a 0. Int de inteiro e valor é a nossa variável. Foi o que a gente criou para poder fazer a leitura do nosso potenciômetro e girar o nosso servomotor. Depois a gente tem servo e servo 5, que é o nome que ele dá para o servomotor nesse momento. Na parte de setup, a gente tem o pin mode A1 input. O que quer dizer isso? Que o nosso pino definido A1, lembra que a gente definiu o potenciômetro, que o A1 vai fazer o potenciômetro mandar a informação que ele está girando ou não? Então, na parte de setup, ele define as portas. Nosso servo 5, attach, ele está conectado na porta 5. E esse 500 e 2500 é o número de precisão do pulso do nosso servo, informação que a gente não precisa agora. Então, quando a gente for passar o código, a gente vai tirar essa informação e ele vai funcionar normalmente. Na parte do loop, nós temos aqui valor, que é a nossa variável, igual analogy read A1, ou seja, ela vai ler o que o nosso potenciômetro estiver mandando, que o potenciômetro é o A1. Depois o nosso servo vai escrever, ele vai fazer o que está sendo colocado ali dentro do seu mapeamento. Quando a gente pegar um potenciômetro, você vai perceber que conforme você vai girando o potenciômetro, ele vai modificando o nosso servomotor. Então, conforme você vai girando, fazendo esse movimento, ele vai modificando o movimento do servomotor.
Então, se eu tenho ali 0, que é no caso o potenciômetro parado, o nosso servomotor vai estar em 0 graus. Se eu colocar na metade do que o potenciômetro consegue, que no caso é metade de 1023, o servomotor vai estar em 90 graus. Então, esse mapeamento de como vai acontecer essa coisa gradual é definido na nossa linha aqui, número 19, map valor 0,1023, 0,180. Vamos copiar o nosso código para o IDE do Arduino? A gente vem aqui em copiar, abre o IDE do Arduino, colar. Lembrando de sempre conectar a nossa placa do Arduino nesse momento, para que ele possa fazer a leitura da nossa porta. Então, eu vou aqui retirar os números que a gente tinha comentado, esse 500 e 2500. E vou em ferramentas, definir qual é a placa. Lembra que eu comentei? Pode ser uma placa Arduino Uno, pode ser a Mega, a que você estiver utilizando. No nosso caso é Arduino Uno. E a porta. Então, no caso, é a porta com 10. Pode ser qualquer outro número, como a gente tinha comentado. Antes de carregar, precisamos verificar. Então, a gente entra aqui, clica verificar. Ó, ele apareceu aqui uma linha vermelha, ou seja, tem alguma coisa que não está de acordo. E o IDE do Arduino, ele já mostra pra gente qual é a linha que não está correta. Por que não está correta? Porque ainda manteve uma vírgula depois do 5. Então, eu vou tentar tirar aqui essa vírgula. Vamos ver se ele vai manter, se vai dar certo para a gente carregar. Então, agora deu certo. Qualquer coisa, quando você for fazer alteração dentro do IDE do Arduino, você precisa prestar atenção nesses detalhes, tá? Depois, a gente entra em carregar. Já está carregando para a nossa plaquinha. Ela começa a brilhar, né, a piscar ali. E agora a gente pode verificar como o nosso servomotor está funcionando. Gente, aqui a gente tem o nosso projeto montado. Então a gente tem a placa do Arduino conectada ao computador. A gente tem todos os jumpers aqui, o potenciômetro. E nós colocamos esse servomotor nessa plataforma aqui de papelão, justamente para facilitar a visualização de vocês. Então eu vou girar aqui o potenciômetro na minha protoboard. Eu vou fazer o movimento. E vocês vão reparar que o servomotor vai girando conforme eu vou mexendo. Olha que interessante. Eu vou girando devagar, ele vai mudando o seu grau. Agora, voltando. Então, o nosso projeto deu super certo. Espero que vocês tenham gostado e até mais! Salve, pessoal. Opa. Por favor, coloque o slide de habilidades. Ó, pessoal, essas são as habilidades que nós trabalhamos hoje, tá ok? Os objetivos também estão descritos aí. E eu vou fazer um breve resumo da aula de hoje. Hoje, você aprendeu a mexer com potenciômetro, como usar um potenciômetro para controlar a luminosidade de um LED, funcionamento de um servomotor, que são portas analógicas e digitais e PWM, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do Mão na Massa e que vocês tenham aproveitado bastante. Vejam aí os vídeos quantas vezes quiserem e façam em casa, tá? Ou façam na escola com seus colegas, tá? Um grande abraço, eu vou passar para a Camila para as considerações finais. Pessoal, que legal, espero que vocês tenham gostado também do nosso programa, do nosso Mão na Massa. Foi muito legal, muito interessante a gente ver esse uso do potenciômetro e espero que vocês tenham curtido também nosso vídeo e vou passar para o professor Wagner para as considerações finais. Muito obrigada.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Eu vou passar para a professora Georgia para dar as suas considerações finais. Tchau. Oi, gente. Oi, gente. Venho aqui para agradecer vocês por terem nos acompanhado no Mão na Massa. E se você gostou do Mão na Massa, eu te convido para vir até aqui no CIEB. Coloca o slide, por favor, 14. No slide, a gente mostra para vocês o nosso endereço, né? CIEB, Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. A gente está localizado na Rua Padre Chico 420, no bairro Pompeia, CEP 05008-010, São Paulo. O nosso site é o centrodeinnovação.educacão.sp.gov.br e o nosso telefone, WhatsApp, Telegram, tudo aí incluído, o DDD 11 97544 5056. E o nosso Instagram, caso você queira mandar mensagem para a gente, entrar em contato, conferir as nossas novidades, @CIEB. E agradeço vocês, porém, para melhorar as nossas aulas, pediria que colocasse no slide 15, a gente pede para vocês fazerem a avaliação. Para fazer a avaliação, é só apontar para o QR Code que tem aí no slide, e aí você pode falar para a gente como você viu a aula, o que você achou, você acha que precisa melhorar, porque as nossas aulas melhoram através da avaliação. Então, pedimos para vocês que vocês façam a avaliação e espero que vocês tenham gostado do nosso Mão na Massa. Espero vocês no próximo Mão na Massa e agradeço a participação de vocês. E encerro por aqui.